Bem-vindos a todos. Hoje estamos na parte 2 da meditação global, dia 2. Vejo que todos estão se juntando nesta reunião de Instagram e do Facebook. Então, bem-vindos de volta. Nós estamos fazendo os nossos encontros diários para encontrar um momento quando estamos em confinamento e até mesmo depois, quando poderemos utilizar estas técnicas simples que ajudam a integrar a mente e o corpo. Estas técnicas, elas vêm de uma tradição antiga, milenar, da tradição do yoga, tradição védica. E nos tem sido dada a nós, neste tempo moderno, por Maharishi Mahesh Yogi. E elas são muito práticas e têm um embasamento científico muito forte, uma compreensão científica. Elas podem ser compreendidas pela ciência, podemos saber por que elas funcionam e o que elas fazem. Então, nós estamos tentando fazer nestas sessões é aprender estas técnicas e adicionar alguma explicação para que satisfaça o nosso intelecto. Nós temos feito já exercícios respiratórios na primeira parte desses encontros, do dia 1 ao dia 14. E se vocês gostariam que seus amigos se beneficiem desses encontros, eles são bem-vindos, porque estas sessões estarão disponíveis por agora no Facebook e também no Instagram. Então avisem seus amigos para que eles possam acessar. Aqueles que estão se reunindo hoje ao vivo, bem-vindos. Estou vendo aqui de muitas partes do mundo no Facebook e no Instagram. Bem-vindos novamente. E espero que vocês tiveram uma oportunidade de praticar o que nós aprendemos no dia 1º, que foi uma coisa muito simples, que é tomar o pulso. Então, eu vou começar estes primeiros dias dessa parte 2 dos encontros num ritmo mais lento, para aquelas pessoas que podem, de repente, entrar no grupo mais tarde, para que possam acompanhar o que estamos fazendo. Mas eu inspiro a vocês a convidarem seus amigos a participarem destes encontros. Claro, eles podem participar deles, mas, idealmente, o melhor seria eles pegarem a sequência desses encontros que já tivemos, para que a mente, o intelecto, essa experiência seja mais verdadeira. E o refinamento do sentimento, dos sentidos, se refina cada vez mais quanto mais praticamos estas técnicas. Nós chamamos esses encontros de meditação global e às vezes algumas pessoas perguntam: nós estamos fazendo técnicas respiratórias, alguma técnica de tato, de sentir o pulso? Isto realmente é meditação? E é realmente, de fato, parte da meditação. Onde a mente coloca sua atenção em qualquer coisa, nós podemos dizer que é um processo mental. O processo mental e um processo intelectual. Ambos fazem parte da compreensão global do que quer dizer meditação. Existem todos os tipos de sistemas que utilizam a mente, contemplação, concentração, atenção focada, monitoramento aberto. Existem nomes diferentes, portanto, existem técnicas diferentes e programas que são... Os programas que são mais efetivos são aqueles que transcendem os níveis superficiais até o nível do ser. E transcender é o que a meditação transcendental propõe. Quando estamos nesse processo, já que estamos em confinamento, nós sentimos colocar estas técnicas disponíveis a todos para poderem se beneficiar destas abordagens que são muito efetivas para acalmar a mente e criar integração entre mente e corpo. Então, isso foi uma introdução geral. Eu vejo que Prakash está lá, Françoise também, Haida Clements, bom ter vocês de novo, Lani, o Gabi, o Anthony, Nervina,
Jamie Benares, Tom, Eva e muitos outros que estou vendo também no Instagram, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, este é o momento para agora nós estarmos calmos e quietos, sentados confortavelmente. Espero que vocês possam ter praticado o que aprendemos ontem. Foi muito simples, apenas sentir o pulso. O que nós fizemos foi colocar a mão no peito, digamos a mão direita no peito, e depois pegamos a mão esquerda com estes três dedos, o indicador, o dedo médio e o dedo anelar da mão esquerda, e colocamos eles na artéria radial. Onde fica a artéria radial? Se você acompanha o polegar descendo assim até a parte interior da palma, da área da palma e do antebraço, você vai descendo e você vai alcançar aqui no limite entre a mão e o braço, aqui, pelo lado do polegar, e aqui você vai encontrar uma indentação, e aqui tem um ossinho. E quando você passar esse ossinho, é aqui onde você vai querer colocar o primeiro dedo, o dedo indicador, e depois o segundo dedo, o dedo médio, e depois o terceiro dedo, o dedo anelar. Então, quando você coloca os dedos assim, você tem a mão assim, aqui no interior do antebraço. É a posição onde nós colocamos a nossa mão. E isso nos conecta com os ritmos do coração. E como nós dissemos ontem, e vou repetir para aqueles que estão entrando somente agora, conecta com as vibrações do coração de uma forma muito especial, não somente o pulso, em termos de ler quantos batimentos cardíacos tem, mas vamos estar aprendendo também as qualidades do pulso, que em última instância ajudam aqueles que estão bem treinados nisto para diagnosticar muitos problemas e doenças e equilíbrios e desequilíbrios na fisiologia. Então, primeiro começamos sentindo o pulso. Encostamos a mão aqui. Não precisamos deixá-la aqui no peito, podemos segurá-la assim para fora. E fechamos os olhos. E agora nossa atenção vai ir aos dedos. E pressionamos no braço com esses três dedos. E assim que nós sentimos um pulso em qualquer um dos dedos, nossa atenção para e sentimos o pulso. Todos podem fazer isso? Estamos fechando os olhos para não nos distrairmos com coisas externas, mas vocês também podem abrir os olhos, não há problema, para você também verificar onde estão os dedos. E assim sentimos o pulso. Então, em qualquer um dos dedos, dá para sentir o pulso. E agora, vejam se vocês estão sentindo em todos os dedos, nos outros dedos. Se um dos dedos é dominante, então solta ele um pouquinho, solta a pressão um pouquinho e pressiona mais com um outro dedo. Então, se você está, digamos, sentindo que um dedo é mais dominante, como o indicador, por exemplo, solta ele um pouquinho e pressiona mais com o dedo médio. Com o dedo médio na artéria radial. E seja paciente. E assim que a gente sente o pulso, fica com essa sensação e sinta. Sentimos isso. E agora, solta um pouco a pressão e pressiona com o dedo indicador.
E vejam se dá para sentir o pulso. Se vocês não sentirem o pulso em algum dos dedos, tudo bem, tem um significado por isso e vamos ver isso mais adiante. Isto é uma ciência bastante detalhada, uma realidade bastante detalhada de por que isso está acontecendo aqui e ali, qual é a qualidade que está aqui, se é mais forte ou mais fraco. E nós vamos passar por todos esses pontos para compreender como a nossa fisiologia está funcionando. Estamos conectando com o coração, que é o centro que distribui todo o nutrimento, a nutrição, todos os valores da vida que nós estamos digerindo, que nós estamos pegando do ar, da força vital. Essa força vital é distribuída pelo coração para todo o corpo. Então, tentem sentir novamente. E eu quero saber de vocês, ou podemos até compartilhar todos juntos aqui, para vermos qual dedo que vocês estão sentindo mais o pulso. Vamos chamar o dedo indicador o dedo 1, o dedo médio o dedo 2 e o dedo anelar o dedo 3. Então temos 1, 2, 3. Então o número 1 é o indicador que fica contra o osso e um pouquinho aqui estará o dedo médio e depois o dedo anelar. 1, 2, 3. Então, eu quero saber, escrevam aqui no chat, se vocês podem, qual que vocês sentem, se tem um que tem mais pulso. Vamos ver aqui no Instagram e no Facebook. Escrevam 1, 2 ou 3, se estão sentindo o pulso mais em algum desses dedos. Muitos veem no 2, dedo médio, muito bem. Ziad Salam sente o dedo 1. Sim. Em Facebook, deixa eu ver. Digam-me qual dedo que... Muito bem. Muitos estão percebendo que é mais o dedo 1 ou 2. Alguns estão sentindo os 3 dedos, o pulso nos 3 dedos. Muito bem. Muito bem. Então, agora que nós temos essa experiência, tivemos essa experiência, vamos continuar fazendo isso em casa. Mas eu quero explicar um pouquinho uns pontos fundamentais. Por que usamos esses 3 dedos e o que eles se relacionam. Porque se nós não entendemos, nós não vamos poder conectar com eles. É parte da nossa técnica que nós estamos utilizando, nos conectarmos com nós mesmos. Esta técnica é uma forma da gente se conectar com nós mesmos, com o coração. O coração é uma grande parte do nosso ser, ele distribui nutrição para todo o corpo e reflete o que está acontecendo na mente. Quando você tem medo ou está preocupado, o coração bate de uma forma diferente. E a fisiologia também está requerendo coisas diferentes. Isso também vai fazer com que o coração e o fluxo do sangue, a forma que as artérias se contraem, isso vai acontecer e de formas diferentes. Então, existem 3 coisas que nós estamos considerando. E isso vem do ponto de vista do Ayurveda. Ayurveda quer dizer o conhecimento de Ayu, o conhecimento da vida, como a vida é construída. E existem 3 princípios que são muito importantes. Existe o princípio do movimento, existe o princípio da transformação e mudança e metabolismo e o princípio da estrutura. Por que esses são muito importantes? Porque eles são, de fato, as pilares da vida e do viver.
e da estrutura e da função da fisiologia humana e da mente. Tem uma coisa que é muito importante. Se você não tem uma estrutura, então você não tem nada. Você precisa de uma estrutura, solidez. Mas se a estrutura é muito rígida demais, por exemplo, você tem uma estátua que é perfeita, muito bonita, ela não muda, ela é rígida, mas não tem vida, ela não tem nada, ela não desenvolve, ela fica a mesma coisa. Portanto, para a evolução, é preciso que exista mudança. E para a mudança tem que haver movimento. Nós temos que nos mover de um estágio para o próximo. Então, para a vida ser forte e feliz e realizadora, tem de haver uma base, porque sem estrutura não pode existir nada. Mas essa estrutura não pode ser tão rígida como uma pedra, uma estátua, ou uma coisa metálica que não pode se mover. E para isso, existe a necessidade para que a evolução tenha mudança, movimento. Para evoluir, precisamos ir de um estágio para um próximo e para o próximo. Este é o poder da mudança, da evolução. Então, não temos que ter medo da mudança, não temos que ter medo de viver o que está lá e o que esteve antes para ir a uma coisa nova, porque isso é o processo da vida. É por isso que nós estamos vivendo. Nós queremos nos transformar em direção de coisas maiores, mais experiência. O propósito da vida é a expansão da felicidade, expansão do entendimento, expansão do conhecimento, expansão de bem-aventurança. E para isso temos que continuar evoluindo e crescendo. Portanto, a mudança é necessária. Mas se há muita mudança, não há estabilidade, não há força. Em última instância, se está mudando completamente, então é um campo de transformação que é tão rápido que não podemos experimentar o momento, não podemos experimentar o presente. Então, há um equilíbrio entre a estabilidade, a força e solidez da nossa realidade, quem nós somos, e a mudança que está acontecendo. E entre esses dois está o processo que faz a mudança acontecer. Então, tem a solidez da estrutura, tem a mudança e tem o processo que permite que a mudança ocorra, que é o valor da transformação. Então, temos três valores. Temos estrutura, solidez, estabilidade. Nós temos transformação, para que possa haver um processo de mudança, e tem o próprio movimento que permite que uma situação vá de uma estrutura para a próxima, de uma situação para a próxima. Há um movimento que ocorre, alguma coisa se move. E na nossa fisiologia o mesmo acontece. Tem movimento, o movimento do sangue, do ar, mexe a mente de um pensamento para outra. E tem um mecanismo que, de fato, nos faz ir de um pensamento para o outro, ou de um estado fisiológico para o outro. Por exemplo, quando comemos, estamos ingerindo um elemento grosseiro, estamos digerindo ele, quebrando ele, tornando em partículas pequenas, o corpo absorve isso e reconstrói uma nova estrutura, células, tudo mais, para a nossa fisiologia. Esse é o valor transformador. E existe a estrutura que eles estão criando ou que são criadas, e estas estruturas, nas suas solidez, é o outro aspecto que dá a estabilidade e a força. Então, o quanto o nosso corpo está envolvido em movimento, quanto que está envolvido na digestão, em transformação, e quanto que está envolvido em ter a estabilidade, a força e a estrutura. Estes três valores, de fato, têm que existir. E no Ayurveda, a ciência do Veda, a ciência da vida, eles têm um nome. Então, tem um nome para o movimento, e esse nome é Vata. Tem um nome para
a transformação, o valor de transformação, o valor da digestão, que se chama Pitta, e tem um nome para o valor da estrutura, a estabilidade, a força. E isso se chama de Kapha. Então temos Vata, Pitta, Kapha. Vocês podem lembrar esses nomes se vocês quiserem. Eles vêm do sânscrito, são nomes sânscritos. Mas vocês não têm que conhecê-los por esses nomes. A gente vai estar utilizando eles à medida que a gente vai nos encontrando, vamos nos encontrando. Então temos 1, 2, 3. Isso nos dá uma ideia o que esses dedos vão representar. Vai haver um dedo para Vata, um dedo para Kapha, outro dedo para Pitta. O dedo para Vata é o número 1. O dedo para Pitta, que é a transformação, é o dedo 2. E o dedo para estrutura e Kapha, esse é o dedo número 3. Então, indicador, médio e anelar representam Vata, Pitta, Kapha, ou em outras palavras, movimento e transformação. E no segundo dedo, o dedo médio, tem o metabolismo, a mudança em termos do valor metabólico e transformador. E depois o valor estrutural, a solidez da estrutura. Então, movimento, mudança, transformação e estrutura, ok? Agora, todos têm que ter esses 3, porque sem um, não existe a qualidade do outro. Podemos dizer que tudo está sempre mudando, até uma estátua, mas na estátua que é feita de pedra, você pode dizer que ela, na verdade, a maioria é um valor Kapha, que é a estrutura, a solidez. Claro, tem o calor, temperatura, as moléculas dentro, os átomos que se mexem, embora a estátua pareça estar estática, ela está mudando, há movimento dentro dela no nível molecular e no nível atômico. Mas, então, no caso da estátua, ela é principalmente o valor da estrutura e menos dos outros 2. Para nós, seres humanos, os 3 são muito importantes. E os 3 são equilibrados de formas diferentes em indivíduos diferentes. Isso leva a características diferentes momentos na vida, etc. Assim como na natureza. A natureza tem momentos diferentes, onde tem mais movimento, menos movimento, tem momentos de estrutura e de solidez, as estações têm isso, os dias têm isso. E nós vamos passar por todo esse conhecimento quando analisamos o pulso, porque o pulso é influenciado por todas essas coisas. Se alguém tem muito movimento, que não estão muito quietos, a ansiedade, a mente está sempre ocupada, isso é algo que nós também vamos aprender e apreciar esse conhecimento. Se alguém é muito pesado, não se mexe muito, ganha peso facilmente, então temos ali muito valor Kapha, muita estrutura e menos dos outros 2 valores. E se alguém é impaciente, a digestão é forte e que desenvolve sensações de queimação e tem manchas na cara, isso quer dizer que tem muito do elemento Pitta. Então, todos estes nós vamos poder detectar no pulso, mas sejam pacientes. Leva tempo para a gente refinar esse sentimento de tato. Então, alguns de nós, eu vejo aqui que sentiram o pulso mais no dedo 1, outro no dedo 2. Muitos poucos perceberam o pulso no dedo 3. E isso é uma coisa interessante, um aspecto interessante, porque o terceiro valor está longe do osso esse. E quando colocamos os dedos aqui, vocês devem soltar um pouco a pressão nos primeiros 2 dedos para que possamos experimentar o pulso no dedo 3, que ele está mais distante. Então, o que vamos fazer em casa agora nós vamos fazer essa prática. E lembrem-se, isto aqui não é apenas para
entender teoricamente o que está acontecendo. Nós estamos construindo algo que nos vai ajudar a criar um equilíbrio entre mente e corpo, estar em contato com nós mesmos e nos sintonizar para saber o que está acontecendo. Quando a atenção da nossa mente vai ao pulso e entende o pulso desde esta perspectiva, ela vai se curar. Ela vai curar. Apenas o processo da atenção começa o processo da cura. É um aspecto mais avançado, de certa forma, porque requer um pouco de compreensão e um pouco de prática, porque nós não estamos acostumados a tomar o pulso assim. Mas usamos o tato muito, então é possível. Continuem fazendo isso então em casa, e o que vocês vão fazer em casa é colocar a mão, assim como nós vemos aqui, com estes 3 dedos no pulso, e vocês vão fechar os olhos e sentir onde está o pulso. Se vocês não sentem nenhum pulso e nenhum dedo, pressionem um pouco mais ou um pouco menos, porque se pressionamos muito, então aí a gente vai obstruir a passagem do sangue completamente. Então não vamos sentir nada. Não vai sentir o pulso. Ou se pressionamos pouquinho somente, também não vamos sentir nada. Então, procurem ver o quanto podemos pressionar com os dedos na artéria radial e o quanto que somos capazes de detectar o pulso. Só isso. E assim o pulso, depois que vocês detectarem ele, aí soltamos aquele dedo que está sentindo o pulso um pouco e vemos nos outros dedos para ver se dá para sentir o pulso com os outros dedos. E fazendo isto, vocês vão desenvolver mais sensitividade e vão estar mais em contato com o que está acontecendo na sua fisiologia, principalmente no coração. E também, de forma geral, vocês vão estar aprendendo o que está acontecendo com todos esses aspectos de mudança, transformação, estrutura, movimento, metabolismo e todos esses valores diferentes que constroem a nossa fisiologia. Muito bem, então façam isso quantas vezes for possível. É bom fazer, por exemplo, assim que vocês acordam, quando vocês acordem, vocês sentem o pulso antes de dormir, no meio do dia. Podem fazer 2 vezes, por exemplo, antes do almoço e antes do jantar. Então, 3, 4, 5 vezes por dia, quando vocês têm uma oportunidade, verifiquem o pulso. E vocês também podem sentir o pulso quando de repente vocês se sentem zangados com uma situação. Verifiquem o pulso, vejam o que está acontecendo. Vocês podem verificar o pulso também depois de comer uma comida, depois da digestão. E isso vai desenvolver já no cérebro, na mente, uma certa sensitividade sobre o que está acontecendo no meu coração, na minha fisiologia, na estrutura e função do meu corpo. Isso num nível muito sutil. Nós não sabemos ainda como diagnosticar, mas vamos estar cultivando para estarmos em contato com nós mesmos, com a nossa fisiologia. E isso vai cultivar também a sensação do tato, que aí vai se tornar cada vez mais refinada e, em última instância, vamos poder perceber estes aspectos bem refinados do pulso. E se vocês tiverem interesse em continuar, podemos chegar a um ponto de poder diagnosticar coisas que estão acontecendo na fisiologia, doenças em vocês ou em outros, através da leitura do pulso. Então, é uma técnica poderosa que estimula o nosso intelecto se a gente tem um interesse, mas também tem um efeito suavizante, trazendo a nossa atenção de volta ao ser, à nossa fisiologia e como ela funciona. É claro, o nosso ser é infinito e ilimitado, e é consciência pura. E é por isso que nós transcendemos e vamos para aquele valor. E é isso que nós vamos fazer agora.
Vamos fechar os olhos, esperar alguns minutos e praticar. Aqueles que praticam a meditação transcendental podem começar. Os outros, vocês podem fazer a técnica que aprendemos na primeira parte desses encontros, que é o pranayama, e a sensação da respiração com uma mão no peito, outra no abdômen, como nós aprendemos nas primeiras sessões, verificando que a nossa face está calma, relaxada, o nosso ombro também. E aí podem fazer depois o pranayama de um lado e depois do outro, exalando e inalando em cada narina. E depois disso, vocês podem começar a colocar atenção, como nós já vimos, nos 5 sentidos, no tato, audição, visão, sabor e olfato. Tudo isso no nível mais sutil. Então, vamos fazer isso agora. Vocês podem continuar fazendo isso durante o dia. Vocês podem sentir o pulso. E vocês podem fazer isso, podem sentir o seu pulso em algum momento que tenham alguma dor ou ansiedade. Sintam o pulso. E depois façam o pranayama e sintam o pulso novamente. E vocês provavelmente vão perceber alguma diferença. Então vamos agora fechar os olhos e não se preocupem com nada e façam o seu tempo de direção interiorizante ou então o pranayama.